Hoje eu quero falar sobre a Constituição Dúctil. Constituição Dúctil. Mas antes, vamos relembrar que a classificação da Constituição. Quanto à origem, ela pode ser promulgada, outorgada, pactuada ou cesarista. Quanto à forma, ela pode ser escrita, não escrita ou legal. Não escrita é dita como costumeira ou consuetudinária. Quanto à extensão, sintética, analítica, quanto ao conteúdo, formal, material, quanto ao modo de elaboração, dogmática ou histórica. Quanto à alterabilidade, rígida, flexível, semirrígida, semiflexível, imutável, fixa ou silenciosa, transitoriamente flexíveis ou transitoriamente imutáveis. E a Constituição de 88, aqui temos um mnemônico, ela é aqui um mnemônico, promulgada, escrita, dogmática, rígida, analítica e formal. Mas eu quero falar aqui sobre a essência. Quanto à essência, ou ontológica, ontologia aqui. E aí quem fala sobre isso é o Karl Loewenstein. Então, Karl Loewenstein, ele fala sobre essa classificação. Ele fala que a Constituição ela pode ser uma Constituição nominal. A Constituição nominal é aquela feita para o futuro. E no livro do Karl Loewenstein, ele fala que essa Constituição é como se fosse uma camisa que foi aqui, uma camisa comprada, mas em um tamanho maior. É como se uma pessoa chegasse na loja, pedisse uma camisa em um tamanho maior e o vendedor perguntasse: ora, essa camisa é muito grande para o senhor, e esse senhor afirmasse: ora, hoje essa camisa é grande para mim, mas no futuro ela me servirá. Então ele faz essa analogia com uma roupa. Então a Constituição nominal é aquela em que não há uma adequação entre o texto e a realidade social, devido a essa Constituição visar uma realidade social para o futuro, pró-futuro. Então, é a Constituição que não há adequação entre o texto e a realidade social, pois foi feita pensando em um futuro. Analogia com a roupa, aqui seria uma roupa muito em tamanho maior. Então, é aquela Constituição que tem seu texto normativo, parâmetros que ainda não condizem com a realidade social, mas parâmetros que são aqui tendentes a ser realizado em um futuro. E a Constituição semântica. A Constituição semântica é aquela que quer esconder a triste realidade vivida pelo seu país. É como se a pessoa comprasse aqui uma roupa, uma camisa, para esconder suas cicatrizes. Então, aqui temos a Constituição que traz o significado do termo Constituição, porque ao invés de limitar o poder, acaba legitimando o poder autoritária. Então, é a Constituição que esconde a triste realidade de um país.
E aqui temos como exemplo a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 brasileira, ela falava muito em liberdade, mas nosso regime era um regime escravocrata, então era uma Constituição mentirosa. Ela falava em liberdade, quer dizer, para que, que a comunidade internacional pudesse ler e acreditar que aqui no Brasil nós éramos um país em que essa palavra realmente estava na nossa realidade social. No entanto, o nosso regime era o regime escravocrata. É como se essa Constituição fosse uma camisa que encobrisse as nossas feridas. Então, aqui, a Constituição de 1924 do Brasil falava em liberdade, mas nosso regime era o escravocrata. E, por fim, a Constituição normativa. A Constituição normativa é aquela em que o texto constitucional se adequa à realidade social. Então, é aquela que reflete a realidade social do país. E aí, nós podemos, então, falar sobre a Constituição dúctil. E o que é a Constituição dúctil? Quando a gente for explanar sobre a Constituição dúctil, nós devemos lembrar de duas palavrinhas, que é pluralidade e potencialidade. E aí, eu já começo aqui por demonstrar que a nossa Constituição ela tem um texto que não é um texto dúctil. Por quê? Porque é um texto em que predetermina uma forma de vida. Então, quando fala que é reconhecida a união estável entre homem e mulher, está predeterminando uma forma de vida e evitando, assim, a diversidade e pluralidade. Embora que esse texto foi interpretado devidamente pelo STF por meio justamente de um direito dúctil, de um direito que prevê aqui essa Constituição dúctil, que é aquela que constitui uma Constituição e, ao invés de predeterminar uma forma de vida, cria condições para que as pessoas possam exercer os mais variados projetos e concepções de vida digna. Então, quando o STF deu uma interpretou a Constituição para incluir um modo de vida de uma união homoafetiva, ele interpretou essa Constituição por meio de uma unidade dúctil. Então, aqui temos o voto da revisão do conceito clássico de soberania interna e externa, que é o preço a pagar pela integração do pluralismo em uma única unidade possível
uma unidade dúctil. Como se afirmou, deriva também a exigência de que seja abandonada a soberania de um único princípio político dominante. Então, seja abandonada a soberania de um único princípio político dominante, de onde possam ser extraídos dedutivamente todas as execuções concretas sobre a base do princípio da exclusão do diferente. Então, segundo a lógica, ou dentro ou fora, a coerência simples que se obteria deste modo não poderia ser a lei fundamental intrínseca do direito constitucional atual, que é principalmente a lógica do et, e que contém, por isso, múltiplas promessas para o futuro. Então, traz essa questão da multiplicidade, uma interpretação dúctil, uma interpretação que visa um pluralismo de ideias, a fim de que esse povo ele possa ter na Constituição um projeto que ele possa proporcionar, propiciar para o nosso povo um desenvolvimento de suas potencialidades. Então, é essa a interpretação da Constituição dúctil, e vamos para as heteroconstituições. As heteroconstituições é isso mesmo, heteroconstituições são aquelas elaboradas e decretadas fora do Estado. Imagina isso, uma Constituição que foi elaborada por encomenda, então fora do Estado, que elas irão regir. Exemplo, a Constituição da Albânia, que foi produzida por uma conferência internacional. Então, é isso.